Então, uma forma introdutória para a gente se localizar. Só um momentinho. Bom, então, o que vem ser as articulações, né? Então, as articulações, elas têm essa função de unir ossos para formar o esqueleto, né? O esqueleto ósseo que a gente já conversou na nossa aula passada, tá? Então, as articulações, elas são definidas, né, como um meio de união entre ossos e cartilagem. A gente vai ver que dentro das estruturas das articulações, a maior parte das articulações que a gente vai conversar, né, que são as sinoviais, que permitem uma maior amplitude de movimento, para executar esses movimentos, né, tem que ter aí estruturas dentro dessa articulação para que seja um movimento aí que seja um movimento estável, que não seja um movimento aí que não tenha atrito das articulações, né? E a forma delas é muitas vezes essa união dos ossos ser entre cartilagens, tá? Então, as articulações, elas podem apresentar fixações, que são uniões, né, que são imóveis, movimentos que podem ser limitados, ou também articulações que desempenham aí movimentos mais amplos. A classificação das articulações pode ser através da amplitude do movimento ou do tipo de tecido que vai unir esses ossos e vai levar o nome daquela articulação, tá? Deixa eu só aceitar, tem colegas querendo entrar. Bom, então, por que vem esse termo artrologia? Né? Então, é de origem grega, né? De artron, que é articulação, ou juntura, né? Mais logos, que é estudo, conhecimento, né? Então, muitas pessoas, né, no conhecimento leigo, chamam as articulações de junta, né? É super comum a gente ouvir isso, tá? Porque são junções de estruturas. Ok, tá? Então, a artrologia, ela é um campo, né, um ramo da anatomia que estuda as articulações, tá? Nós, como cursos, né, geronto, agente comunitário de saúde, a gente vai conversar, baseado no que vocês têm acesso no plano de ensino de vocês, tá? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? A nível de curiosidade, a nível de instigar vocês, né? Os profissionais, né, tanto médicos como profissionais que trabalham com movimento, trabalham a parte da artrologia de uma forma um pouco mais profunda, né? Para cada tipo de movimento, tem que saber a denominação da articulação, né? Os planos e eixos que a gente conversou na nossa primeira aula, de uma forma um pouco mais profunda. Aqui a gente vai ter esse conhecimento inicial para vocês entenderem os tipos de articulação, né? E principalmente qual é a função que ela desempenha no esqueleto, tá? Bom, então, tem uma classificação geral das articulações, né? Apesar de ter diversos tipos no nosso corpo, existem variações, né? Então, para cada tipo que desempenha uma função, pode ter diversas variações, tá? Mas elas apresentam aspectos estruturais e funcionais em comum, tá? E dentro desses grupos principais, nós temos três grandes grupos, que a gente chama de articulações fibrosas ou sinartroses, as cartilaginosas ou as anfiartroses e as sinoviais, que também são chamadas de diartroses, tá? As fibrosas, né, denominadas sinartroses, também podem ser denominadas de sólidas. Por quê? Porque elas permitem praticamente nenhum movimento. Por quê? Porque a estrutura dela é de tecido conjuntivo fibroso, né? É mais para dar uma adesão a um segmento do corpo, não é tanto para permitir movimento, tá? Exemplo, por exemplo, a gente já vai ver uma imagem, são as articulações das suturas do crânio. Lembra que a gente conversou em uma das nossas aulas lá atrás? Boa noite, Rogério. Que existem, né, os ossos do crânio,
né? E quando a gente é mais pequenininho, recém-nascido, né? Que a gente conhece como as moleiras, tem essa abertura e vai se passando o tempo, né? Vai crescendo, desenvolvendo o encéfalo, né? E vai se ossificando e se fecha essas suturas, né? Então se fecha através da junção pela uma articulação fibrosa, tá? Então eu já vou mostrar a imagem para ficar um pouco mais claro. Outro tipo de articulação são as articulações cartilaginosas, que são as anfiartroses, tá? Então, ela leva esse nome justamente pela junção ser através de cartilagens, tá? E as cartilagens, elas têm uma certa maleabilidade, tá? Então, elas permitem algum movimento um pouco limitado, né? Um movimento restrito, mas existe alguma movimentação, tá? Então, um exemplo aqui é a síntese pública, né? É uma região que une o osso pubis, tá? Então, já vou, daqui a pouco, quando a gente for explicitar um pouco melhor cada tipo de articulação, eu mostro e vai ficar um pouco mais claro, tá? E a gente tem, né, os principais grupos, a maioria das nossas articulações no corpo são formadas por articulações sinoviais, né, que são as de artroses. A gente vai conversar que tem alguns componentes obrigatórios para a gente falar que é uma articulação sinovial, tá? Que é basicamente uma cavidade articular com líquido sinovial, que a gente vai conversar um pouquinho, que existe justamente para nutrir e lubrificar aquela articulação, tá? Então, uma articulação que tem muita amplitude de movimento, é uma articulação mais complexa, tá? Então, ela precisa dessa nutrição e lubrificação constante para que a gente possa desempenhar nossa amplitude de movimento com mais tranquilidade, tá? E um exemplo aqui, a articulação do joelho, mas a gente pode se estender para qualquer amplitude, articulação que desempenha grandes amplitudes de movimentos, como o ombro, cotovelos, quadril, basicamente mais esses, né, de membros, que fica bem mais claro da gente lembrar. Bom, então aqui é uma imagem, né, demonstrando, né, os 3 tipos de articulação, né, então a fibrosa, a cartilagínea e a sinovial. Então aqui é mostrando as articulações que tem aqui nas suturas, que são as articulações fibrosas. Aqui é demonstrando, né, uma ilustração da articulação cartilagínea, né, através aqui da síntese púbica. Então, tem o pubis, que é um ossinho lá do nosso quadril, de um lado e do outro, e no meio tem essa cartilagem, né, que forma como se fosse um disco, né, para absorver atrito, impacto da região do quadril, tá? E a gente tem aqui o joelho, né? Então, aqui a gente vai conversar das estruturas da articulação sinovial, mas vocês veem que a estrutura já muda um pouco, tem muito mais componentes, né? Então, vai ter uma cápsula articular, uma membrana articular, um líquido sinovial aqui, lubrificando e nutrindo essas cartilagens, né? Então, por exemplo, aqui nas fibrosas, vocês veem que o contato é direto pelo tecido fibroso, né? Não tem uma cartilagem para fazer essa junção. Enquanto que aqui, sim, obrigatoriamente, para ter esse contato, né, essa junção entre os ossos, precisa de uma cartilagem articular, tá? Bom, então a gente vai começar a conversar um pouquinho mais especificamente dos tipos de cartilagem e os seus subtipos, né? Então, a articulação fibrosa, ela é classificada em 3 tipos fundamentais. As suturas, que a gente já conversou um pouquinho, a sindesmose e a gonfose, tá? Então, as suturas, elas são localizadas, então, a gente já conversou um pouquinho, principalmente entre os ossos do crânio, a junção é feita por tecido fibroso, tá? E a gente, dentro dessas suturas, a gente ainda tem outras classificações, tá? Então, a gente pode ter suturas planas, denteadas ou cerradas, ou escamosas. Tranquilo, tá, Janailson? Bom, então aqui a imagem já fica um pouco mais clara, tá? Então, as suturas fibrosas planas,
elas têm margem de contatos planos, tá? Então, aqui é exemplificando a sutura internasal. Então, entre os seios nasais tem essa junção fibrosa por uma articulação fibrosa, tá? Enquanto que a sutura denteada ou cerrada também, ela aqui já é mais presente nos ossos do crânio, tá? Então, ela tem margens em forma de dente ou serra, né? Então, une, por exemplo, o osso parietal, né, de cada lado, tá? E a gente ainda no crânio pode ter outro tipo, tá? Que são as suturas fibrosas do tipo escamosa, né? Que aqui, diferente, ela já não forma tanto esse dente, ela já forma um aspecto mais de escama, tá? Por exemplo, o osso parietal e o temporal, tá? Que são ossos aqui, né? Parietal aqui mais na lateral, mais em cima, perdão, e o temporal um pouquinho mais embaixo, tá? Então, a junção desses ossos é feita por esse subtipo de sutura fibrosa, tá? Então, lembrando que esse tipo de articulação, ela é feita por tecido fibroso, tá? Então, não permite movimento, tá? Bom, outro tipo de articulação fibrosa são as sindesmoses. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. São as sindesmoses, tá? Esse tipo de articulação fica mais claro, né? Especialmente em antebraço e perna, tá? Então, aqui a união também vai ser feita por tecido fibroso, né? Mas vai ser um tecido conjuntivo fibroso e ela forma como se fosse uma capa, tá? Então, ela une ossos com uma certa distância, tá? Então, por quê? Não sei se vocês lembram na nossa aula que a gente viu de sistema esquelético, né? Por exemplo, aqui está demonstrando os ossos do nosso antebraço, né? O rádio e a una, né? Então, são ossos que são ligados por algumas articulações e ligamentos aqui, porém é feito esse reforço com esse tipo de articulação, que é a sindesmose, tá? Forma uma membrana interóssea para realmente unir esses ossos e dar mais estabilidade, tá? Então, aqui, por exemplo, no antebraço, nessa região, né, desse lado o rádio e do outro lado a una, e a gente tem também na região da perna, né, da tíbia e a fíbula, né, que é a região conhecida pela canela, tá? Então, forma essa membrana interóssea aqui para dar mais sustentação e unir os dois ossos. E a gente tem outro tipo de articulação fibrosa que é chamada de gonfose, tá? Ou gonfoses no plural, tá? É um tipo de articulação específico na região dentária, tá? Então, ela é exclusiva entre os dentes e alvéolos dentários, tanto da maxila quanto da mandíbula. Lembra que a gente falou que maxila é a região superior e a mandíbula é a região inferior, tá? Então, ela une o dente com o alvéolo dentário, tá? Então, é o único lugar do corpo que tem esse tipo de articulação, tá? Então, a fixação do dente é feita por um tecido conjuntivo fibroso, tá? Praticamente não tem movimento, né? É praticamente imóvel, mas permite o movimento, por exemplo, quando tem a troca dos dentes, quando a gente está criança, né? O colega perguntou, deixa eu ver aqui. Oi, Michel. A presença vai ser feita pelo relatório do Google Meet, tá? Que estava explicando para os alunos que entraram um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, é feito pelo teu nome e pelo tempo que você ficou aqui na aula. Bom, outro tipo de articulação, então a gente falou dos subtipos das articulações fibrosas, a gente está falando agora das articulações cartilagíneas, tá? Qual que é o diferencial dela? É feita a união entre os ossos através de cartilagem, seja essa cartilagem hialina ou uma fibrocartilagem, né? Esse tipo de articulação apresenta pouca mobilidade, tá? Mas permite algum certo de movimento, né? Porque se fosse assim, né? Eu já vou dar o exemplo da articulação
externo-costal, né, que é feito aqui do externo com a costela, né, como é que a gente ia conseguir ter essa mobilidade da caixa torácica, né? Esse é um das questões, tá? Então, como é que é as classificações dentro das articulações cartilaginhas? Pelas sincondroses e pelas sínfises, tá? A gente já vai conversar um pouquinho. As sincondroses, a união é feita por cartilagem hialina, né? Por o exemplo que eu dei, por exemplo, aqui da região das costelas, tá? Porém, pode ser de outras formas também, tá? Então, pode ser intraóssea, né? Dentro de um mesmo osso. Então, não sei se vocês lembram quando a gente estava falando de tecido ósseo, né? Que existe uma linha de crescimento, né? Que quando a gente é criança, que essa linha intraóssea, ela de forma, quando a gente é menorzinho, né? Ela é formada por tecido cartilaginoso, né? Para permitir com que aquele osso vá crescendo e se desenvolva, né? Quando a gente vai crescendo, isso vai se ossificando e essa linha de crescimento, né? Ela se fecha e a gente para de crescer, tá? Então é feito através desse tipo de articulação, tá? E a gente tem também as interósseas, tá? Entre ossos diferentes. Por exemplo, o osso occipital e o osso esfenoide, que são ossos aqui da região da cabeça. E o exemplo que eu dei lá atrás, né? As sincondroses externo-costais, tá? Então, nada mais é que é feita essa ligação do externo, que é o ossinho aqui da frente do nosso tórax, com as nossas costelas, né? Isso aqui tudo é cartilagem hialina, tá? Então, é feito através desse tipo de cartilagem, essa união. Bom, outro tipo de articulação cartilagínea é a sínfises. Só um momentinho. São as sínfises, tá? É diferente da que a gente acabou de conversar, das sincondroses, as sínfises, a união não é feita por cartilagem hialina, sim por fibrocartilagem. É um conteúdo um pouco mais rígido, tá? Então, quais são as localizações principais que eu tenho esse tipo de articulação, né? O exemplo mais clássico são os corpos vertebrais, né? Que eu tenho os discos intervertebrais e a sínfise púbica, tá? Que é o disco interpúbico. Qual que é a função desses discos, né? Ele permite um certo movimento limitado e, que nem eu falei lá atrás, absorve impacto, né? Então, da coluna, do quadril. Então, serve esse disco justamente para unir essas estruturas e para também absorver impacto, tá? E aqui uma observação, né, pertinente, né, para nós profissionais da saúde, é a hérnia de disco, né? Porque o que tem nesse disco aqui, né? A gente tem duas estruturas importantes. Nós temos o anel fibroso, que é a estrutura mais rígida em volta do disco, e dentro a gente tem uma estrutura mais gelatinosa e mais líquida, que é chamada de núcleo pulposo. E quando a gente tem a hérnia de disco, essa região mais rígida, que é o núcleo, que é o anel fibroso, né, devido à compressão, né, movimentos inadequados, né, e vai tendo muita sobrecarga dessa região, esse anel, às vezes, ele vai ficando protuso e se rompe, né? E depois que ele se rompe, o que está mais líquido lá dentro, né, que é o núcleo pulposo, ele acaba saindo aqui dessa região, né, que ele deveria estar mais na região central, ele acaba indo mais para a direção do canal medular. Isso pode se calcificar, né, e começa a ter compressão de raízes nervosas, né, e alguns pacientes têm sintomatologia, né, parestesia, né, que é formigamento, às vezes pode ter comprometimento de força também, justamente por esse comprometimento do disco intervertebral, tá, por isso que é muito importante. E um que é mais claro, né, que a gente vê, especialmente hérnias lombares, que tem a clínica do que a gente fala, né, do nervo ciático, né, que tem aquela dor que vem atrás das costas e vai descendo da região do glúteo até para trás das pernas, tá?
que é o que a gente fala que é o dermátomo, né, que é a região de inervação do nervo ciático. Bom, então agora a gente vai falar das articulações sinoviais, que são as articulações um pouco mais numerosas do nosso corpo e mais complexas também, porque elas desempenham, que nem a gente conversou lá atrás, grande amplitude de movimento, tá? Então, que nem eu falei, a articulação sinovial é um tipo de articulação que permite uma grande amplitude de movimento. E quais são as características principais desse tipo de articulação? Então, tem uma cápsula articular, tá? Que une esses ossos. Então, aqui é uma imagem demonstrativa, por exemplo, do fêmur e da tíbia, né? Que é o osso da perna e o osso da nossa canela, né? Então, para eu falar que aquela articulação sinovial, né? Ela tem que ter alguns itens constituintes, tá? O principal dele é a cápsula articular, né? Que aqui tá um corte, né? Só para ilustrar, mas é uma cápsula que envolve toda a articulação para dar estabilidade, tá? E a gente fala que as articulações sinoviais, elas podem ter elementos constantes e inconstantes. O que seria isso? Constantes é que toda articulação sinovial tem que ter esses elementos principais. Os inconstantes são que algumas articulações sinoviais podem ter ou não. Depende, às vezes, da função daquela articulação. Então, às vezes, vai ter um componente extra para dar mais estabilidade, para limitar mais o movimento, para absorver mais impacto ou não, tá? Então, a gente vai falar propriamente dito desses componentes. Então, aqui é só uma imagem ilustrativa para demonstrar a articulação sinovial. Então, basicamente, tá? Já estou me adiantando, mas os componentes constantes tem que ter a membrana sinovial, a cartilagem articular, a cavidade articular, a cápsula articular e o líquido sinovial, tá? Então, a cápsula que envolve toda a região da articulação, unindo, né, os dois ossos, tem que ter cartilagem recobrindo a região de contato entre esses ossos. A gente vai ter uma membrana sinovial, que é uma região aqui que fica bem na face dessas articulações, e ela que secreta o líquido sinovial que vai ficar banhando essa região para nutrir e para lubrificar ela, tá bom? Então, voltando aqui, então, esses elementos constantes, né, que a gente chama também de elementos principais. Então, as superfícies ósseas articulares têm essas áreas de contato entre os ossos, né, que são recobertas por cartilagens articulares, sejam elas hialina, né, a maioria delas é hialina, né, nas extremidades dos ossos. A gente tem a cápsula articular, que é uma membrana já fibrosa, mais externa, para dar essa sustentação, tá? E a gente também tem uma membrana sinovial interna, né, que é ela que vai ser responsável pela excreção aí do líquido sinovial, e o próprio líquido sinovial em si, né, que ele é produzido por essa membrana, e ele contém ácido hialurônico, lubrifica e reduz atrito, né, porque por ser uma articulação que permite muita amplitude de movimento, tem que sempre estar sendo nutrida, né, e para que se reduza aí atrito e não se gerem lesões devido aos movimentos de maior amplitude, tá? E a gente tem a cavidade articular como um todo, que é o espaço aí que vai ser preenchido pelo líquido sinovial, tá? Então, esse líquido sinovial, gente, não pensa que, meu Deus, é muita coisa, é uma quantidade pequena, tá? Que sempre vai sendo excretada e reabsorvida e renovada, tá? Em situações, né, patológicas, né, às vezes movimento de inflamação, né, a articulação entende que está sofrendo uma agressão e às vezes produz um pouco mais de líquido sinovial e às vezes tem aquele inchaço na articulação, né, que a gente chama de edema, né, às vezes quando é um inchaço muito grande a gente fala até que é derrame articular, né, porque fica muito demasiada a região, justamente por acúmulo de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, às vezes, pode estar com outros componentes inflamatórios, né? Às vezes,
presença de material mais purulento, dependendo do grau da inflamação, tá? Mas às vezes, muito desses casos é apenas excesso de líquido sinovial, tá? E algumas observações clínicas, né? Quando a gente fala de luxação, né? Que vem ser luxação articular, né? Quando eu tenho um deslocamento muito abrupto, né, violento das superfícies articulares. Então, perde esse componente de estabilidade, seja por algum trauma, por impacto, né, e tem esse afastamento das regiões das superfícies articulares. E a gente também tem os casos de artrite, né, que é a inflamação da cartilagem articular. Então, lembra que eu falei que as articulações sinoviais são todas as extremidades da junção desses ossos são revestidas por cartilagem hialina, né? Então, devido ao desgaste dessa articulação por alguma condição, né, seja pela idade, seja por alguma condição autoimune, por exemplo, a artrite reumatoide, seja às vezes por sobrecarga, às vezes de sobrepeso, obesidade, né? E tem esse impacto direto nessas articulações, ou por infecção, por distúrbios metabólicos, né? Tem essa inflamação dessa cartilagem que reveste esses ossos da articulação, tá? Bom, a gente falou então dos elementos constantes, né, que são os principais. Nós temos também os elementos inconstantes das articulações, né, que são os extras que eu falei para vocês, que não são todas as articulações que têm esses componentes, né? Vai depender aí às vezes da instabilidade daquela articulação que precisa de mais componentes para gerar mais estabilidade, do tanto de impacto, do tanto de atrito que aquela articulação tem. Às vezes ela precisa de outros recursos para se manter mais estável, tá? Então, um deles é os discos articulares, né? Tem basicamente a mesma função, por exemplo, dos discos intervertebrais que a gente conversou lá atrás, tá? É uma estrutura fibrocartilaginosa em forma de disco e permite articular superfícies ósseas discordantes. Esses discordantes que são estruturas ósseas que não têm um encaixe totalmente adequado, tá? Que a gente chama de incongruentes, tá? Então, por exemplo, a articulação temporomandibular, que é a articulação que tem da nossa têmpora, né, do nosso osso aqui da região, com a nossa mandíbula, tá? Então, do osso temporal com a nossa mandíbula. Então, aqui é só uma fotinha para ilustrar que nessa junção, né, a gente tem esse disco, né? Então, esse disco aqui é justamente para melhorar a junção desse osso, tá? Dessas duas estruturas, para reduzir atrito, tá? Para melhorar como é que fala? A coesão, tá? A adesão dessas estruturas, tá? Então, esse é um exemplo aqui da articulação temporomandibular, né? E a gente sabe que tem muitos distúrbios de ATM, que a gente fala, né? Da articulação temporomandibular, né? Que tem algumas regiões que é uma articulação que, dependendo da condição do indivíduo, ele pode ter mais distúrbios nessa região, tá? Então, nessa região tem esses discos. Nós temos os meniscos também, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, às vezes não tem uma ideia muito clara do que vem ser, né? Então, às vezes, fulano lesionou o menisco, né? O atleta teve essa ruptura de menisco, né? Então, o que vem ser o menisco, né? É uma estrutura fibrocartilaginosa, e diferente do disco, que é um círculo completo, os meniscos, né? Eles são em forma de meia-lua, ele não chega a formar um círculo completo, tá? Ele é um M-disco, e aí, por isso ele é conhecido como menisco, tá? Então, é um disco incompleto. Então, qual que é a função desse menisco? Amortecer o peso, tá? Reduzir atrito, absorver impacto, né? E estabilizar também a articulação, tá? Então, onde a gente tem menisco é no joelho, né? Na articulação do joelho. Então, a gente tem os côndilos, né? Aqui, do fêmur, né? E da tíbia, né? Então, assim, eles se acoplam de certa forma, mas não é aquela
aderência, né, aquela coesão 100%. Então, eles precisam dessa estrutura um pouco aqui para melhorar essa aderência, e também pensando que o joelho recebe muito impacto, né? Então, ajuda também a absorver impacto, tá? Outra estrutura é o lábio articular, né? Aqui não, a foto não ficou muito clara, mas na nossa região do ombro e do quadril, tá? Nós temos fossas muito grandes para acoplar tanto a cabeça do húmero, né? Que é do nosso ombro, né? Que forma aqui da nossa escápula com o nosso do braço, como do quadril, que é que a gente conversou lá atrás, né? O acetábulo, que é aquele maior, né? Do quadril que recebe o fêmur, né? Então, são estruturas profundas, né? Por quê? Porque a gente sabe que o ombro e o quadril são as articulações que mais têm amplitude, né? Que permite mais movimentos, né? A gente já vai demonstrar um pouquinho do que seria essas amplitudes, que movimento que eu tô falando, tá? E, justamente por terem que fazer grandes amplitudes, né, às vezes até movimento de circundação, que é aquele movimento de rotação completo, né, que a gente faz, por exemplo, com o braço, a gente precisa, às vezes, de estender um pouco mais essa região para dar mais estabilidade. Por quê? O quadril nem tanto, né? O quadril tem um reforço um pouco maior. Mas o nosso ombro, né? Ele é uma articulação muito móvel, então permite muita amplitude de movimento. E tem muita chance de deslocar, né? Porque é uma articulação muito móvel, então precisa de estruturas para reforçar mais essa região, né? E um exemplo delas é o lábio articular, né? Que é uma região que é tipo um anel que vai alongar um pouco a superfície articular para dar um pouco, para conseguir fechar mais a cabeça do húmero, tá? Então, às vezes é assim, então tem esse alongamento um pouquinho maior, que a gente chama de lábio para poder deixar um pouco mais firme a cabeça do húmero, para ter menos chances de luxar a cabeça do húmero, né? Ele sair, por exemplo, da cavidade glenoidal, que a gente chama, tá? E a gente tem os ligamentos, né? Os ligamentos são estruturas em formas de fita, que são ricas em fibras colágenas e elásticas. E a origem desses ligamentos, né? Eles podem vir tanto da estrutura muscular, né? Saindo do músculo e se inserindo em outro músculo, ou capsular, tá? Reforçando mais por fora. Né? Então, aqui é só demonstrando o ligamento, por exemplo, aqui tem os meniscos, né? Que é a forma de disco incompleto, né? E aqui a gente tem os ligamentos, né? Então, por exemplo, o ligamento que une a frente do joelho com a parte posterior, porque o joelho também ele tem grandes chances de luxar, né? Porque ele não tem uma estrutura óssea que dá muita estabilidade, então ele precisa muito desses outros elementos para dar estabilidade, né? Então, menisco, ligamentos, cápsula, a musculatura como um todo, né, para dar mais estabilidade, tá? Então, esses ligamentos, eles podem ser capsulares, intracapsular ou extracapsular, ou seja, dentro da cápsula, né, por exemplo, ligamento anterior do joelho, né, ligamento colateral lateral, tá? Que já estão dentro da cápsula para dar mais estabilidade, ou eles podem estar por fora, tá? Em qual que é a função dos ligamentos? Da coesão, adesão, né? Que isso significa, né? Da estabilidade, e também limitar o movimento, né? Então, o ligamento serve para ligar essas regiões, dar mais adesão, mas também, por exemplo, eu tenho até isso aqui de movimento para fazer, né? Eu não posso passar mais que isso, que eu tenho um risco de luxar, deslocar essa região. Então, o ligamento faz essa função aí de brecar um pouco o movimento para ter menos riscos, tá? Bom, então alguns exemplos de articulação sinovial. Então a gente já foi falando um pouquinho, tá? Mas basicamente, né, fica mais claro, né? Ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, pé e mão, né? Só vocês pensar nas articulações do corpo que tem mais amplitude, são aquelas que são das articulações sinoviais,
são as mais numerosas no corpo, permitem grande amplitude de movimento. E quais são os principais movimentos das articulações sinoviais, né? Então, eu vou falar aqui a título de curiosidade para vocês saberem, e daqui a pouco eu vou demonstrar uma imagem também para vocês terem um pouco mais claro, tá? Então, permite basicamente quais movimentos? Flexão, extensão, adução, abdução, rotação, supinação, pronação e circundação, tá? Então, o que vem ser a flexão, né? É a aproximação dos ossos. Então, vai diminuir o ângulo articular, né? Então, uma região, o osso vai se aproximar mais perto do outro. Enquanto que a extensão é o oposto. Então, aquele osso, né? Pensar, por exemplo, aqui no meu cotovelo, né? Então, a flexão é a aproximação de um osso com o outro. A extensão é o afastamento, né? Aí eu tenho a adução. Lembra que a gente conversou sobre o plano mediano? Né? A adução vai ser a aproximação do membro em relação ao plano mediano. Né? Por exemplo, fechar o braço, fechar a perna. A abdução é o afastamento do membro em relação a esse plano mediano. Então, abrir o braço, abrir a perna. Rotação, né? A rotação é o giro do osso em torno do seu próprio eixo. Né? Então, por exemplo, rotação do ombro. Né? Eu consigo fazer rotação do ombro, rotação da perna. A supinação, que é a rotação lateral do braço, né? Por exemplo, essa rotação aqui, a palma da mão para cima, a pronação, palma da mão para baixo. E a circundação é a combinação de diversos movimentos, como a flexão, a abdução, extensão e adução no espaço, né? Que é nada mais esse movimento completo, né, do segmento. A gente consegue fazer isso com o braço, a gente consegue fazer com o punho, a gente consegue fazer com o tornozelo, consegue fazer com o quadril, tá? Então, aqui é só uma imagem para ilustrar o que seriam esses principais movimentos, né? Então, aqui a flexão, né? A flexão do ombro, né? Então, aproximando, a extensão se afastando, a abdução se afastando do plano mediano, enquanto que a adução é se aproximando, isso aqui mostrando do ombro e mostrando do quadril. A circundação, né? Que é a junção de todos esses movimentos, né? Tanto eu tenho no ombro, no quadril, no tornozelo, no punho, né? A rotação medial, né? Que é o bracinho para dentro, a rotação lateral. E aqui mostrando no cotovelo, mesma coisa, flexão, extensão do joelho, né? Então, para se aproximar dos segmentos, vai ser aqui a tíbia em direção ao fêmur, para ser a flexão, e a extensão o oposto, ela se afastando em direção ao fêmur, tá? A supinação, né, a palma da mão para cima, a pronação, a palma da mão para baixo, mostrando o movimento de tronco também, que é a flexão lateral, tá? Ou inclinação, também tem o mesmo nome. Bom, e aqui é só uma imagem para ilustrar isso. Só uma imagem para ilustrar, né, de uma forma bem a título de curiosidade para vocês, tá? Mas cada tipo de articulação no corpo, dependendo da superfície, né, que ela vai fazer contato com a outra região, ela tem um nome específico, né? Dependendo da sua forma geométrica, né, e dos planos e eixos que ela desempenha a função, né? Então, por exemplo, da articulação acrômio-clavicular, né? Que é o acrômio, que é aquele ossinho aqui do ossinho que sai lá da nossa escápula, e a clavícula, tá? Então, são movimentos que têm as suas superfícies planas, então o movimento vai ser de deslizamento só, o movimento é muito pequeno. Enquanto que na região de carpo, metacarpo, né, do polegar, a gente tem o que a gente fala que é uma articulação na estrutura celular, né? Parece que forma uma sela de cavalo, justamente porque ele permite esse movimento de adução e abdução do polegar, rotação, flexão, tá? Da articulação atlantoaxial que vem ser isso, né? Que é lá das nossas vértebras cervicais, né? Que a gente tem a nossa primeira atla e axis, né? Que é a nossa primeira e segunda articulação cervical, tá? São articulações que formam como se fosse um dente e une a primeira vértebra, tá? Então, o movimento é muito pequenininho também, tá? Então, é justamente esse movimento aqui de uma vértebra sobre a outra, tá? Então, gente,
A gente também tem as articulações aqui, por exemplo, escápulo-humeral, né, da escápula com a húmero, e a gente tem também da articulação coxo-femoral, né, que é como se fosse essa articulação esferoidal aqui, né. Eu tenho uma cavidade que é côncava, né, e uma outra superfície que é convexa, né. Então, esse tipo de superfície permite uma amplitude de movimento muito maior, né. Então, ela precisa também de uma estabilidade muito maior, né? Porque qualquer coisa, ó, se não tiver uma boa estabilidade, isso pode luxar e deslocar, tá? Da articulação do cotovelo, é uma articulação que a gente chama de tipo gínglio, né? Que é dobradiça. Também tem uma certa concavidade e convexidade, mas aqui ela permite um pouco menos de movimento, né? Apenas de flexão e extensão, tá? E do dedo, tá? Metacarpofalângica também, tá? Então, recapitulando, isso aí foi muita informação, tá? Então, a artrologia é o ramo da anatomia que estuda as articulações. E quais são as funções dessas articulações? Então, é a união entre ossos ou cartilagens. A maioria das articulações são móveis, permitindo movimento, tá? O movimento é feito pela parte muscular, tá? Através da origem e inserção do músculo, mas só consegue através da ligação dessas estruturas ósseas, tá? Qual que é o aspecto clínico, né? Que a gente conversou um pouquinho. Então, tem a artrite, né? Assim, não é uma situação muito séria de gravidade, mas a gente sabe que dependendo do grau da artrite, ela pode causar incapacidade, né, devido à dor, enrijecimento, perda de mobilidade, né, para o indivíduo, né. E a gente conversou sobre os tipos de articulação, que pode ser fibrosas, né, unidas por tecido fibroso, que tem pouco ou nenhum movimento, né, que a gente viu lá as suturas do crânio, a gente viu também aquela articulação do dente, tá? E a gente tem as cartilaginosas, né, que são unidas por tecido cartilaginoso, que tem os movimentos limitados, né? O principal exemplo que a gente deu foi da região do externo com as costelas, tá? E as sinoviais, que tem aí diversas, né? Que é unidas por cápsula articular, que tem uma grande amplitude de movimento. Então, as articulações de quadril, ombro, joelho, tornozelo, tá? Punho. E quais são os elementos de uma articulação sinovial que a gente conversou? Tem os componentes constantes e inconstantes, né? Os constantes, o que são? A cartilagem articular, a cápsula articular, o líquido sinovial e a cavidade articular como um todo, e os inconstantes são aquelas estruturas extras, né, que dependendo, às vezes, da função ou da instabilidade daquela articulação, ela precisa de mais elementos para dar mais estabilidade para essa articulação, absorver mais impacto, né? Então, por exemplo, discos, meniscos, lábio, né? O lábio glenoide, que nem a gente viu, do ombro, tem do quadril também, e os ligamentos para dar essa estabilidade adicional, tá?